Estou aqui para apresentar esse trabalho prático sobre o manejo integrado de pragas, mais conhecido como MIP, apresentando informações referentes a uma importante praga na cultura da soja, a Helicoverpa armigera. No decorrer desse vídeo, irei apresentar vídeos, reportagens e notícias sobre essa importante praga da agricultura, além de comentar com vocês sobre cada tipo de material, seja audiovisual, referente a essa importante praga. Voz do Brasil! Imagina, Kátia, a situação de um agricultor que descobre que a plantação está sendo atacada por uma praga desconhecida e de difícil controle. Foi o que aconteceu em 10 estados do país, Luciano, onde a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, identificou uma nova lagarta que já causou diversos prejuízos. Neste vídeo, o professor e pesquisador José Roberto Salvadori irá explicar como identificar a lagarta Helicoverpa armigera. A Helicoverpa armigera tem uma característica muito especial. A sua cor, especialmente os pontos pretos que aparecem no dorso do corpo da lagarta, são elementos que permitem essa identificação. Além disso, ela assume uma posição defensiva, principalmente quando perturbada, levantando a parte anterior do corpo e aproximando a cabeça na direção do próprio corpo. Em seguida temos a palestra sobre o tema Manejo Inicial de Pragas na Cultura da Soja pelo engenheiro agrônomo Marden Ataídes de Oliveira, abordando o ciclo de vida da lagarta. Essa aqui é a biologia da praga, o ciclo da praga, ela é simplificado também, conforme eu já falei para vocês. Esses ovos também são colocados de forma isolada nas folhas, cada fêmea pode colocar aí ao redor de 600, 700 ovos, depois eu tenho a fase larval, o empupamento e novamente o adulto. Aqui uma foto de uma Helicoverpa armigera, ela já é em um insert mais avançado, conforme vocês podem verificar na figura A, bastante característico, essas protuberâncias aí nas chaladas, no 8º segmento, e aí depois a gente pode estar descrevendo melhor as características da Helicoverpa armigera. E do lado direito, na figura B, vocês podem verificar a presença a foto do adulto, dessa lagarta. Bom, e o dano? Inicialmente a Helicoverpa armigera ela ataca folhas, e ela tem o histórico de começar a atacar a lavoura na fase inicial. Como eu disse para vocês, até o 3º insta ela fica ali no trifólio mais jovem, e aí vem o grande problema dela, o grande problema que ela pode ocasionar, que é em instares maiores, lagartas maiores, ela prefere vagens, preferem flores e vagens, e aí eu tenho um dano direto, porque o poder destrutivo dessa lagarta é muito grande e a gente tem que trabalhar, tem que manejar para que a gente tenha ela com a menor população possível quando por ocasião da fase reprodutiva da soja, conforme eu falei para vocês abaixo. E aí, uma foto bastante forte, que não é tão comum, uma lagarta a armigera atacando e comendo e conseguindo destruir uma vagem seca, É uma foto feita pelo pessoal da Universidade Federal de Goiás o ano passado, a Helicoverpa com seu aparelho bucal conseguindo comer, destruir a vagem seca e o grão seco, Ou seja, é uma praga bastante voraz. Fotos da lavoura onde nós temos aqui o ataque da Helicoverpa armigera, olha a quantidade de vagens que foram atacadas, Bom, agora nós veremos a entrevista do pesquisador Samuel Roja, da Embrapa Soja, sobre o MIP no controle da Helicoverpa armigera na cultura da soja. Samuel, como é que uma ferramenta tão simples como o pano de batida pode ajudar no monitoramento da lavoura diante de um surgimento de uma praga como a Helicoverpa? O pano de batida é a principal ferramenta para o agricultor fazer o diagnóstico da sua lavoura. Se pensar uma coisa do dia a dia, quando ele vai consultar que está com problema de saúde, um médico e tal, o médico vai pedir para ele fazer um exame para poder ter certeza de qual que é o problema que está acontecendo. Então, não de modo nenhum pode se indicar uma medida de controle de algo que não se conheça. Assim também para a agricultura. É importante então fazer a amostragem, porque uma lavoura nunca é igual à outra, um ano nunca é igual ao outro. Não é possível estabelecer uma regra geral sem que se faça uma checagem, uma verificação da ocorrência de que
das pragas na lavoura, que praga que está ocorrendo, qual que é o nível populacional para se tomar a melhor decisão, considerando que algumas pragas, né, merecem receber medidas de controle distintas de outras. Então isso é a principal, né, o plano de batida é uma ferramenta bem simples, né, como foi dito, mas é a principal ferramenta para ter esse correto diagnóstico e para fazer, né, a partir daí, um bom manejo da praga, evitar perdas, né, da lavoura e também evitar o gasto excessivo com agrotóxicos. Vamos ver como é que funciona então? Vamos lá. Então, o pano de batida ele tem 1 metro de comprimento, que é esse comprimento, e ele é instalado, né, entre as linhas de soja, né, com cuidado para não sacudir, principalmente a linha que for escolhida para fazer essa amostragem, e então se estende ele por todo o espaço entre linhas. No caso de Helicoverpa, o primeiro procedimento, né, após instalar o pano, é fazer a verificação dos ponteiros, que é onde inicia-se o ataque, especialmente nessa soja aqui que ainda está na fase vegetativa, né, tá ainda se estruturando. Então o primeiro passo para a Helicoverpa seria verificar cada um dos ponteiros de todas as plantas desse 1 metro de linha. Além do pano de batida, tem uma outra ferramenta, parece aí, que ajuda, ela é bem didática, que é essa ficha de monitoramento. Isso. Como é que funciona, como é que se usa essa ficha? Essa ficha de monitoramento, ela está disponível no site da Embrapa e ela apresenta em um lado dela a representação das principais pragas da lavoura, não só a Helicoverpa, e no outro lado, no verso, né, então apresenta vários inimigos naturais com algumas imagens para auxiliar, né, o agricultor no reconhecimento dessas pragas. Então aqui tem espaço para anotar, né, lagartas grandes, pequenas, e nos vários, né, tem espaço para 10 pontos amostrais, né? Então a partir daqui o agricultor vai contabilizando, né, as pragas que ocorreram em cada uma das batidas de pano que ele realizou ao longo da sua lavoura. E a partir disso aí, então, é possível então calcular o total e calcular a média e tomar decisão sobre a necessidade de controle. A seguir, o vídeo sobre o vídeo de controle da lagarta Helicoverpa, através do professor José Roberto Salvadori, da UPF, pelo programa Monitora, realizado pela cooperativa Cotrijal. O resultado das operações de controle, principalmente do controle com inseticidas da Helicoverpa, depende muito do momento em que essa aplicação é feita. Esse momento pode ser definido de 2 formas. Na fase vegetativa da soja, recomenda-se iniciar o controle quando forem encontradas 4 lagartas por metro de linha da soja. Na fase reprodutiva, onde a soja é mais sensível, recomenda-se iniciar o controle quando existirem 2 lagartas por metro de linha. Além do número de lagartas, é importante considerar o tamanho das mesmas. Nós devemos iniciar o controle, independentemente se a soja estiver na fase vegetativa ou reprodutiva, com lagartas pequenas, mais sensíveis aos inseticidas que nós temos disponíveis no mercado. Com relação ao tamanho, recomenda-se então que as aplicações sejam feitas quando o tamanho médio das lagartas presentes esteja em torno de 1 centímetro de comprimento, que é o momento então que a lagarta está mais sensível e o resultado da aplicação é melhor. Ao portal AgroLink, o engenheiro agrônomo Dirceu Gassen comenta um pouco sobre o nível de controle da Helicoverpa armígera e dá boas recomendações quanto ao controle da mesma. O que nós podemos recomendar e dizer? Primeiro, existe uma divergência de opiniões e dúvidas sobre a questão de nível de dano. A questão do desfolhamento, que no passado existia uma recomendação de 30% de desfolhamento antes da floração e 15% depois da floração. E eu posso afirmar com certeza, não há muita dúvida sobre isso. Uma soja que cresce demais tem espaço para desfolhamento. Entretanto, uma soja moderna, de baixa estatura, semeada numa população para um máximo rendimento, ela vai atingir o índice de área foliar 4:1 e pode não ter espaço para 30% ou 15% de desfolhamento. Então, isso que tem que analisar, a mudança no perfil da soja. O outro aspecto é a questão da população de lagartas. No passado, nós recomendávamos o controle de lagartas quando atingíamos uma população de 40 lagartas por metro quadrado,
com 30% de desfolhamento antes da floração, ou 40 lagartas por metro quadrado depois da floração, com 15% de desfolhamento. Lagartas com mais de 2 centímetros, que é aquelas que efetivamente vão consumir maior quantidade de folha. A lagarta vai consumir 70% a 80% da sua capacidade de consumo no último estádio, dos 3 aos 4 centímetros aproximadamente, aí dependendo da espécie. O que nós temos de problema muito sério hoje? Mudar a recomendação para 2 lagartas pequenas depois da fase de floração, na fase reprodutiva, ou 4 lagartas pequenas antes da fase reprodutiva, na fase vegetativa. E aí, independente do nível de desfolhamento, esse nível é exagerado. Nós controlarmos com 2 lagartas depois da floração, isso quer dizer 1 lagarta por metro fileira, com espaçamento de 50, 2 por metro quadrado. Eu diria que esse é um nível que deverá ser reestudado, redefinido, porque uma lagarta até os 2 centímetros de comprimento come muito pouca folha. Entretanto, as lagartas de tamanho menor são mais fáceis de controlar, especialmente com inseticidas reguladores de crescimento, os denominados fisiológicos. Sim, eles funcionam melhor com larvas pequenas, mas devemos reajustar, aprender, recomendar por cultivar, de acordo com o manejo por propriedade, monitorando, fazendo amostragem e tomando decisão mais racional, usando inseticidas seletivos quando necessário na primeira aplicação. Aliás, talvez o primeiro tratamento mais eficiente seria um tratamento de semente que pudesse controlar lagartas, porque via semente eu vou proteger a semente, o produto vai ser absorvido por raiz e vai contaminar apenas a parte da planta que eventualmente uma praga vai se alimentar. Manterá os inimigos naturais e os fatores de controle biológico. Isso é muito importante. Se for necessário aplicar na fase vegetativa, a primeira aplicação, se tiver lagarta ameaçando desfolhamento ou potencial de produção, sim, devemos optar sempre por produtos mais seletivos. Os reguladores de crescimento, as diamidas, que são produtos que matam a lagarta e mantêm as populações de inimigos naturais, fazendo a supressão biológica natural, diminuindo ou retardando a possibilidade de reinfestação. Bom, agora, a Soja Radar da Tecnologia, canal do YouTube da Embrapa, irá mostrar os grandes problemas relacionados às consequências das práticas inadequadas no controle de lagarta de coverpa. Na safra 2013-2014, o Brasil utilizou aproximadamente 140 milhões de litros de inseticidas, somente para o controle das pragas da soja. Em muitas lavouras brasileiras, os inseticidas são utilizados sem que seja considerada a presença efetiva de pragas ou o nível de dano que elas causam nas lavouras. Isso ocorre em função da utilização de um calendário de aplicação de produtos químicos, onde os inseticidas são utilizados junto com outros produtos. Ao fazer isso, o agricultor tem de aplicar inseticidas antes do momento adequado e gastar mais inseticidas do que o necessário. O manejo racional dos insetos praga pode ser feito com o manejo integrado de pragas da soja, chamado de MIP. O MIP reúne um conjunto de tecnologias sustentáveis, que visa manter o sistema produtivo da soja em maior equilíbrio. O manejo integrado de pragas é uma necessidade no controle de pragas, porque a gente encontra diversos problemas atualmente, como resistências, que colocam em risco o controle de pragas na cultura da soja. O manejo integrado, por ser uma estratégia integrada de controle, que visa diferentes formas para controlar lagartas e insetos na cultura da soja, então previne esses casos de resistência e muitas vezes leva a menor uso de produtos, tornando então o cultivo mais econômico. Então, nós estamos fazendo o monitoramento aqui na região norte e temos contatos também com os colegas na região sul, sudeste do estado. E até o momento a gente percebe que a população de lagarta de helicoverpa está baixa. Apesar dos produtores encontrarem os adultos nas armadilhas, isso não repercute diretamente em população de lagarta alta no campo. Está ocorrendo um alarde excessivo por parte dos produtores. Obviamente é uma praga preocupante, que é altamente prolífera, e a gente precisa ter resultados de pesquisa no país. Mas o problema desse alarde todo é que isso está repercutindo no maior número de aplicações, sendo que essa preocupação do produtor teria que ser intensificar o monitoramento nas lavouras.
Infelizmente, o que a gente tem percebido é que isso está apenas aumentando o número de aplicações, que são as aplicações preventivas que a gente fala, né? Sempre que o produtor vai fazer uma aplicação junto com um herbicida ou com um fungicida, ele acaba colocando um inseticida para controlar as lagartas, independente se tem ou não lagarta. Esse é o grande problema que a gente vem constatando aqui no estado. A maioria das aplicações são preventivas, não existe o número de lagartas ou uma desfolha significativa para justificar a aplicação. O pesquisador da Embrapa aborda um pouco na próxima reportagem sobre a utilização da soja BT e fala também da grande importância da área de refúgio. A soja BT é uma planta transgênica que expressa as toxinas da bactéria Bacillus thuringiensis, chamada BT. Essa bactéria é um agente de controle biológico das lagartas e genes dessa bactéria foram introduzidos na soja, que passa a expressar então a capacidade de matar as lagartas. Para retardar a seleção de insetos resistentes e ampliar a vida útil dessa tecnologia, os pesquisadores da Embrapa recomendam a adoção do refúgio com o manejo integrado de pragas. O refúgio é uma estratégia para evitar de que as populações de determinados insetos, nesse caso de lagartas, fiquem resistentes, neste caso a toxina que está presente na soja BT. O refúgio é uma medida profilática que evita a seleção de populações resistentes, que retarda a seleção de populações resistentes. E na prática, como que o produtor pode fazer o refúgio? Ele tem que semear a soja BT e não BT em áreas próximas. Ele reserva 20% da área para soja não BT. E a distância que deve ficar as plantas entre soja BT e não BT deve ser no máximo de 800 metros. Por que esses 800 metros? Porque é a capacidade de voo que tem normalmente uma mariposa quando se desloca de uma área para outra, é a capacidade de dispersão de uma mariposa. Dessa forma, as duas áreas sendo contíguas, haveria oportunidade para acasalamento entre indivíduos suscetíveis que estariam presentes na soja não BT com os possíveis indivíduos resistentes da soja BT, diluindo assim a resistência. O correto seria plantar no mesmo talhão da soja transgênica 20% de soja não BT. As duas variedades devem ser semeadas na mesma época e ter ciclos próximos. Assim, a área de soja não BT, refúgio, além de produzir soja economicamente, vai ter uma população de mariposas suscetíveis ao BT, que vão cruzar com outras resistentes provenientes da área BT, gerando lagartas suscetíveis que serão controladas, retardando assim o processo de evolução de resistência. Um controle muito utilizado é o controle biológico, que o palestrante da Embrapa, Edson Hirose, irá apresentar agora, quanto à liberação da tricograma para controle da lagarta Helicover parmígera na cultura da soja. E toda tecnologia ela precisa ter uma amarração. Fala assim, vou soltar quando tricograma? Quando o monitoramento me permitir. Então, se não tiver ovos, a liberação desse parasitoide é nula. Por quê? Ele sobrevive 4 ou 5 dias. Ele precisa de um ovo de lagarta para ele poder parasitar. Se você liberar o adulto, sem o ovo ele morre. O jeito de você saber se tem ovo é através de monitoramento. Então você utiliza armadilhas de feromônio. E se a coleta média der 3 mariposas por noite, então você vai fazendo o monitoramento. Primeira noite, segunda noite. Chegou a 3 mariposas, você sabe que já tem ovos sendo colocados em cima das plantas de milho. Né? Essa aqui é o exemplo da captura. Né? Ela falou, ontem não tinha nada, hoje eu capturei 3. Então já posso começar a liberação de tricograma. Esse processo de liberação é baseado da seguinte forma. 20 mil fêmeas por hectare liberação. Então, na verdade, você vai usar 60 mil fêmeas.